Os sinos da igreja soaram de longe naquela manhã. Um som lento pesado que se estendia pelos campos como névoa sobre o pasto úmido. O carro funerário avançou devagar pela estrada de terra até entrar no pátio central da Fazenda dos Carvalhos. As rodas rangiam sobre as pedras antigas. As árvores nas laterais pareciam se inclinar como se também soubessem o que estava acontecendo. Todas as pessoas que trabalhavam na fazenda estavam enfileiradas dos dois lados do caminho. Os homens com o chapéu na mão, as mulheres com a cabeça baixa. Ninguém falava. Ninguém se atrevia a levantar o olhar para o caixão de carvalho que avançava lentamente diante deles. O nome gravado na placa de bronze era claro: Estevão Fonseca, 32 anos, a serviço desta terra, dono de tudo o que a vista alcançava. E agora fechado em uma caixa de madeira a caminho da terra. Clara caminhava atrás do caixão. Em uma mão segurava o lenço de seu marido, o mesmo que ele sempre levava dobrado no bolso do peito. Na outra mão, apertava os dedos pequenos de Sofia. A menina não chorava. Apenas olhava para o caixão com aqueles olhos grandes e escuros que tinha desde que nasceu. Ainda não entendia tudo. Ainda esperava que seu pai aparecesse por alguma porta, que tudo fosse um erro, que alguém lhe explicasse, porque todos estavam tão tristes, se ele ainda podia voltar. Sofia levantou o olhar para sua mãe e perguntou em voz muito baixa: Mamãe, o papai pode nos ouvir. Clara sentiu um aperto no peito. Levou um segundo para responder. Mas quando o fez, sua voz soou firme. Papai sempre te ouve, meu amor. Há pessoas que partem dos nossos olhos, mas não do nosso coração. Sofia assentiu devagar. Seus olhos continuavam vermelhos, mas não disse mais nada. Alguns dos trabalhadores mais velhos viraram o rosto para que ninguém os visse chorar. Quando o caixão passou em frente à entrada principal da Casa Grande, a família Fonseca estava reunida na soleira, parentes vindos de diferentes partes vizinhos das fazendas próximas, pessoas que vinham cumprir o ritual, mostrar o rosto, sussurrar as palavras corretas. Mas ninguém se aproximou de Clara. Ninguém lhe perguntou como estava. Alguns fizeram um gesto com a cabeça. Isso era tudo. E voltavam a se virar para os outros, como se ela fosse parte da paisagem, não da família. Clara notou, mas não disse nada. Levava anos se acostumando a essa sensação, a sensação de estar em um lugar sem que ninguém te veja por completo. Gabriel estava de pé, ao lado de sua mãe, na lateral da entrada, vestido de preto, as mãos juntas diante do corpo, mas seus olhos não estavam no caixão. Percorriam o pátio da fazenda com uma lentidão que não era tristeza, era cálculo. Olhava para os campos ao fundo, o estábulo, os galpões, as terras que se estendiam até onde o céu tocava a terra. Olhava tudo como quem está medindo o que em breve será seu. Um parente velho disse em voz baixa, pensando que ninguém o ouvia: Que pena o que aconteceu com o Estevão. Que pena tão grande. E outro respondeu, no mesmo tom baixo: A pena maior é que ele não deixou um filho homem. Gabriel ouviu essas palavras, não respondeu nada. Apenas deixou que um sorriso muito pequeno, quase invisível, aparecesse por um instante no canto de sua boca. Clara também ouviu. Suas mãos se apertaram sem que ela percebesse, mas continuou caminhando. Continuou olhando para a frente. Na escadaria principal da Casa Grande, Dona Beatriz estava de pé e completamente imóvel, sem lágrimas, sem gestos de dor. Apenas olhava para o caixão imponente, como quem olha uma tarefa que acaba de terminar. Muitos na cidade diriam depois que era uma mulher muito forte que não chorava porque tinha o caráter de ferro que sempre a caracterizou. Mas seu Rafael, que estava há mais de 50 anos naquela fazenda e conhecia cada expressão daquela família melhor que ninguém sabia a verdade. Dona Beatriz não chorava porque sua mente já estava em outro lugar,
já estava pensando no próximo passo. Quando a procissão começou a se mover em direção à pequena capela dentro do terreno, Dona Beatriz se inclinou levemente para seu filho mais novo e disse algo em seu ouvido, tão baixo que ninguém pôde ouvir. Gabriel assentiu uma única vez. Seu Rafael os viu do fundo da fila. Sentiu um peso que não era só tristeza, era algo que se parecia mais com medo. Estevão lhe havia pedido uma coisa antes de morrer, uma única coisa, e ele havia prometido cumprir. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar em direção à capela, seu Rafael dirigiu o olhar para a janela do escritório de Estevão na ala leste da casa. Estava fechada como sempre, mas naquele momento algo lhe dizia que o que havia dentro daquele quarto era mais importante que tudo o que estava acontecendo lá fora. Clara caminhava na frente com Sofia pela mão, sem saber que por trás daquela janela fechada, alguém havia deixado algo para ela. Algo que tinha o poder de mudar tudo. Os últimos convidados do funeral começaram a ir embora quando o sol já começava a se pôr. As carruagens se afastaram uma a uma pela estrada de terra. As vozes se apagaram. A fazenda ficou naquele silêncio estranho que só existe depois de se despedir de alguém. Sofia havia adormecido em uma das poltronas da varanda, exausta de chorar e de não entender. Clara colocou o xale sobre ela e a deixou descansar. Foi então que uma das criadas mais antigas se aproximou dela com passos curtos e a cabeça baixa. Senhora Clara, Dona Beatriz a espera no salão principal. Clara entendeu naquele momento que a conversa que se aproximava não tinha nada a ver com a dor de perder Estevão. Quando entrou no salão, Dona Beatriz já estava sentada na poltrona de sempre, a poltrona da cabeceira, a que ninguém mais usava. Tinha as mãos sobre o colo e as costas completamente retas. Gabriel estava parado atrás dela como se fosse sua sombra. Ninguém ofereceu assento a Clara. Dona Beatriz a olhou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com aquela voz que Clara havia aprendido a reconhecer muito bem, a voz que usava quando já havia tomado uma decisão e estava apenas comunicando-a. Meu filho morreu, e suponho que você entenda o que isso significa para sua posição nesta casa. Clara não respondeu. Esperou. Estevão era um homem de sentimentos demais, se me permite dizer. Tomou muitas decisões guiado pelo que sentia, não pelo que convinha. E agora que ele não está mais aqui, as coisas devem voltar à sua ordem natural. Gabriel tomou a palavra com seu tom de sempre suave e quase amável. Mamãe está muito abalada. Não interprete mal o que ela diz, cunhada. Só queremos que tudo se resolva de forma ordenada. Mas seus olhos não diziam o mesmo que sua boca. Clara olhou para Dona Beatriz diretamente. Que ordem natural, sogra? Foi a primeira vez que usou essa palavra naquela tarde. E a última. Dona Beatriz pegou uma pasta de documentos e a colocou sobre a mesa à sua frente. Não a abriu apenas, a deixou ali como uma advertência. Estevão sempre foi brando demais. Há 20 anos ele toma decisões com as quais não concordo. Casou-se com quem quis, sem consultar ninguém. Trouxe para esta casa uma pessoa que me compartilha nosso sangue, nosso nome, nossa história. Clara sentiu algo esfriar dentro dela, mas ainda não disse nada. E agora que ele não está mais aqui, continuou. Dona Beatriz, não há razão para que isso continue assim. Clara respirou devagar antes de responder. Só lhe peço alguns dias. Sofia acaba de perder o pai. Ela precisa de tempo para... Dona Beatriz a interrompeu com uma frieza perfeita. Crianças se adaptam. Gabriel suspirou, como se sentisse pena por ter que dizer algo difícil. Às vezes, prolongar as situações só torna a dor mais longa, cunhada. Talvez Sofia precise aprender a aceitar a realidade o quanto antes. Clara o olhou, buscou em seu rosto algo que se parecesse com compaixão. Não encontrou nada. Então fez uma pergunta que não havia planejado fazer,
mas que guardava há anos. Do que a senhora tem medo, sogra? Dona Beatriz franziu a testa. Não entendo a pergunta. Se esta é a casa de Estevão, disse Clara com calma. Se ele era seu filho e nós somos sua família, por que tem tanta urgência em nos tirar daqui? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Gabriel tentou intervir, mas Dona Beatriz levantou uma mão para detê-lo. Depois levantou-se, caminhou até a janela que dava para os campos, aqueles campos que a família Fonseca havia trabalhado por gerações. E quando falou, o fez de costas, olhando para fora. Você pode ter sido a esposa de Estevão, mas não carrega o sangue dos Fonseca. Seus pais não eram Fonseca. Seus avós não eram Fonseca. E isso nunca vai mudar. Ela se virou para Clara. Seus olhos eram como duas pedras. Uma mulher que não carrega o sangue desta família não pode dormir sob o teto desta família. Clara ficou de pé, sem se mover. Não chorou. Não levantou a voz, apenas sentiu como algo que havia sustentado por 9 anos finalmente se quebrava em silêncio. Saiu do salão sem dizer outra palavra. Na varanda, Sofia a estava esperando acordada. Havia se levantado sozinha e estava parada ao lado da porta com o chale amassado entre os braços. A vovó ainda está brava? Perguntou em voz baixa. Clara se ajoelhou diante dela, afastou o cabelo de seu rosto. Não se preocupe. Sofia a olhou com aqueles olhos que viam demais para ter 9 anos. Nós ainda estamos aqui, mamãe. Clara olhou para o longo corredor da casa, as paredes onde ela havia vivido por quase uma década, os quadros que já não a olhavam como antes. Claro que sim, respondeu. Mas foi a primeira vez em muito tempo que não teve certeza do que acabara de dizer. No fundo do corredor, a porta do escritório de Estevão continuava fechada com uma fechadura nova que ninguém lhe havia explicado. E seu Rafael, que tinha visto Clara entrar e sair do salão, ficou parado em frente àquela porta por um longo tempo, com a mão no bolso, onde guardava um envelope que Estevão lhe dera semanas antes de morrer. Ainda não era o momento, mas o tempo estava começando a jogar contra ele. Naquela noite, Clara não dormiu. Sofia havia adormecido, abraçando sua boneca de pano, a que Estevão lhe comprou na feira da primavera do ano passado. Clara a olhava respirar na escuridão e pensava que havia dois tipos de perda: a que dói porque já passou e a que dói porque ainda está acontecendo. A segunda era pior. Na manhã seguinte, ela voltou para seu quarto a passos lentos, o mesmo quarto onde havia dormido por 9 anos, ao lado de Estevão. Tudo continuava igual. O casaco dele, pendurado atrás da porta, o livro que ele estava lendo ainda aberto sobre a mesinha de cabeceira, o relógio de bolso que ele sempre deixava ao lado do porta-retrato dos três. Clara passou os dedos pelo encosto da cadeira onde ele se sentava para ler à noite. Por um momento, um segundo muito curto, pôde quase sentir que ele tinha acabado de sair e que voltaria logo, que tudo isso era um mal-entendido, que as coisas ruins só aconteciam com outras famílias. Mas a realidade não tarda a voltar. Quando começou a recolher algumas coisas, saiu para o corredor e caminhou em direção ao escritório de Estevão, no fundo do corredor. Era o lugar onde ele passava horas revisando os registros da terra, escrevendo cartas, pensando em silêncio. Ele nunca havia fechado a porta para ela jamais. Ela colocou a mão na maçaneta. Não girou. Olhou para a fechadura. Era nova, completamente nova. O metal brilhava diferente do resto da ferragem antiga da casa. Alguém a havia trocado. O quarto está sendo inventariado. A voz de Gabriel soou atrás dela. Clara se virou. Ele estava no final do corredor com as mãos nos bolsos, perfeitamente tranquilo. Era o quarto do meu marido, disse Clara. Era o quarto de Estevão, respondeu Gabriel. E Estevão não está mais aqui. Os documentos que estão lá dentro não são mais da sua conta.
Clara o olhou fixamente, não com raiva, com algo mais frio que isso. E quem decidiu isso? Gabriel sorriu levemente com aquela cortesia sua que nunca chegava aos olhos. As circunstâncias, cunhada apenas as circunstâncias. Ele se virou e desapareceu pela escada. Clara ficou parada em frente à porta fechada. Passou um minuto inteiro sem se mover, depois voltou para o seu quarto. Naquela tarde, um dos empregados mais velhos da fazenda bateu em sua porta. Entrou sem levantar a cabeça. Trazia nas mãos uma mala de couro gasta com os cantos rosados e uma alça que alguém havia remendado 2 vezes. Clara a reconheceu imediatamente. Era a mala com a qual chegou à fazenda no dia do seu casamento, a que seu pai havia comprado com suas últimas economias. O empregado a deixou no chão sem dizer nada por um momento. Senhora Clara, começou ele. Quem mandou você trazer isso? Perguntou ela. O homem engoliu em seco. Dona Beatriz disse que a senhora deveria começar a se preparar. Clara assentiu devagar. Você não precisa me pedir desculpas, disse com calma. As pessoas que trabalham não devem carregar a responsabilidade de seus patrões. O empregado levantou os olhos pela primeira vez. Tinha o rosto de alguém que queria dizer algo mais, mas não encontrava como. Saiu em silêncio. Quando ele se foi, Clara se sentou na beirada da cama. Olhou para a mala, depois olhou para o quarto, depois olhou para Sofia, que havia entrado sem fazer barulho e estava sentada na cama com a boneca apertada contra o peito. A menina a observava fazer tudo aquilo sem dizer nada, até que não aguentou mais. Mamãe, nós fizemos algo de errado. Clara fechou os olhos por um segundo. Por que pergunta isso, meu amor? Porque a vovó nos olha como se quisesse que fôssemos embora. Sofia baixou a cabeça. Às vezes penso que sou eu a razão pela qual estão bravos. Clara deixou o que estava fazendo. Ajoelhou-se diante de sua filha, pegou seu rosto com as 2 mãos. Escute-me bem. Você não fez nada, absolutamente nada. Sofia estava com os olhos cheios. Então, por que eles querem nos tirar daqui? Clara respirou. Porque há pessoas que confundem crueldade com poder, que pensam que se fazem os outros sofrerem, elas deixam de ter medo. Ela acariciou seu cabelo. Isso não tem nada a ver com você. Sofia não disse mais nada, mas se agarrou à sua mãe com uma força que não correspondia ao corpo pequeno que tinha, e Clara se permitiu chorar. Não muito apenas o suficiente para que Sofia não se sentisse sozinha nisso. Mais tarde, quando a noite já se fechava sobre a fazenda, seu Rafael passou pelo corredor carregando uma lanterna. Parou em frente ao escritório de Estevão. A fechadura nova brilhou sob a luz amarela. Ele enfiou a mão devagar no bolso do colete. O envelope continuava ali intacto. Lembrou-se da última vez que Estevão o olhou com os olhos ainda lúcidos e lhe disse: Se eles fecharem as portas, procure onde eu apontei. Seu Rafael apagou a lanterna e seguiu seu caminho. Mas naquela noite, pela primeira vez, sentiu que o tempo que lhe restava para cumprir sua promessa era muito menos do que pensava. A ordem chegou na manhã seguinte, antes do café da manhã. O mordomo bateu na porta com os nós dos dedos devagar, como se bater mais suave tornasse o que vinha a dizer menos real. Clara já estava acordada. Estava sentada há um tempo junto à janela, olhando os campos que Estevão tanto amava, aquele verde escuro que começava logo após o muro de pedra. O mordomo entrou com um papel dobrado na mão e não levantou os olhos do chão em nenhum momento. Senhora Clara, Dona Beatriz pede que a senhora e a menina se mudem para o celeiro hoje mesmo. O quarto ficou em silêncio. Sofia estava sentada na cama. Ouviu cada palavra. Não disse nada, mas suas mãos apertaram a boneca de pano, como se fosse a única coisa que não podiam lhe tirar. Clara olhou para o mordomo por um longo momento. Agora mesmo? Perguntou. Sim, senhora. Agora mesmo.
Ele esperou com a cabeça baixa. Clara se levantou devagar, sem pressa, sem drama. Foi até o armário e começou a dobrar roupas. O mordomo continuava de pé, sem saber o que fazer com as mãos. Não precisa ficar, disse Clara sem se virar. Eu cuido disso. O homem saiu com a mesma vergonha com que havia entrado. Quando fechou a porta, Sofia desceu da cama e foi ficar ao lado de sua mãe. Olhava-a dobrar cada peça em silêncio até que falou: Aonde vamos? Para o celeiro. Atrás dos estábulos. Sofia processou isso. Onde guardam as celas. Sim. Outro silêncio. Por quanto tempo Clara parou? Pôs a mão sobre o ombro de sua filha. Pelo tempo que for necessário. Carregaram a mala velha entre as duas. Clara levava a alça com uma mão e com a outra segurava os documentos que sempre guardava por perto. Sofia colada ao seu lado com a boneca debaixo do braço. Quando cruzaram o corredor principal, Gabriel estava ao pé da escada. Viu-as passar. Não se moveu do lugar onde estava, mas seus olhos as seguiram do começo ao fim. Clara parou um momento diante dele. Há palavras que se vestem bem, disse em voz baixa, mas continuam sendo mentiras. Gabriel piscou. Clara continuou caminhando sem esperar resposta. O celeiro ficava no fundo do terreno, passando os estábulos e o curral dos cavalos. Era uma construção velha de madeira escura, com o telhado de telhas rachadas e as paredes cheias de frestas por onde o vento se infiltrava. Lá dentro cheirava a palha úmida, a couro velho, a poeira de muitos anos. Uma única lâmpada amarela pendia do teto por um fio fino. Dava uma luz que mal alcançava para ver os cantos. Sofia entrou devagar e olhou ao redor as celas empilhadas contra a parede, os baús de madeira cobertos de poeira, as ferramentas penduradas em fila sobre uns pregos, e no centro, sobre o chão de terra dura, nada que se parecesse com uma cama. Clara tirou umas mantas velhas de um dos baús, estendeu-as sobre o chão. Eram finas e cheiravam a mofo, mas era tudo o que havia. Sofia sentou-se em cima sem reclamar. Olhou para o teto por um momento, depois perguntou em voz muito baixa: Mamãe, o papai sabe que estamos aqui. Clara sentiu que as palavras ficavam presas antes de chegar à garganta. Ajoelhou-se diante de Sofia e afastou o cabelo de sua testa. Papai sempre sabe onde estamos. Sofia assentiu, depois se encolheu e fechou os olhos. As horas passaram. O frio da noite entrou pelas frestas das paredes com uma facilidade que assustava. Sofia começou a tremer, mesmo dormindo. Clara tirou seu próprio casaco e o colocou sobre a menina. Foi então que a porta do celeiro se abriu devagar. Seu Rafael entrou com uma lamparina a óleo em uma mão e uma manta de lã dobrada no outro braço. A manta tinha alguns fios soltos nas pontas e estava gasta no centro, mas havia sido dobrada com um cuidado que dizia muito sobre quem a dobrava. Ele a deixou sobre as mãos de Clara, sem dizer nada por um momento. Quando falou, a voz lhe saiu embargada. Senhora Clara, perdoe-me, cheguei tarde demais. Clara o olhou. Entendeu que ele não estava pedindo desculpas apenas pela manta. Estava pedindo desculpas por muito mais que isso. Você não fez isso? Respondeu ela em voz baixa. Não carregue a culpa dos outros. Seu. Rafael baixou a cabeça. Não conseguiu dizer mais nada. Quando ele se foi, Clara ficou de pé junto à porta, olhou as luzes da casa grande ao longe brilhando na escuridão, como se tudo estivesse bem, como se lá dentro nada tivesse acontecido. Depois se virou, voltou para o lado de Sofia e a cobriu com cuidado. Podem ficar com o quarto, disse quase em voz alta, para ela sozinha, com a cama com tudo. Olhou sua filha dormir. Mas não vão ficar com o futuro dela. No quartinho Welsh, no fundo dos estábulos. Seu Rafael abriu uma caixa de madeira velha. Dentro havia um envelope selado com cera vermelha.
Ele o olhou por um longo tempo. Depois disse em voz muito baixa: Acho que já chegou a hora, patrão. Há noites na vida que não se esquecem, não pelo que aconteceu, mas pelo que se teve que carregar sozinha enquanto tudo acontecia. Clara não chegou ao celeiro chorando, nem gritando, nem pedindo justiça em voz alta. Chegou com uma mala velha, uma menina de 9 anos e a dignidade intacta. E isso, embora pareça pouco, é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer manter a cabeça erguida quando o mundo inteiro está tentando te empurrar para baixo. Eu penso em todas as mulheres que viveram algo parecido, que foram postas para fora, não de uma fazenda, mas de uma conversa, de uma decisão de um lugar que também era seu, e que tiveram que seguir em frente mesmo assim com o que tinham, sem que ninguém lhes reconhecesse o esforço. Clara, naquela noite, não fez nada heróico, apenas cobriu sua filha e decidiu que o frio não seria a última palavra de sua história. Vocês acham que o silêncio de Clara foi um sinal de fraqueza ou de algo muito mais profundo? Deixem sua opinião nos comentários. Me interessa muito saber o que pensam. Naquela manhã, a sala de jantar da casa principal cheirava a café recém-feito e a pão tostado. As criadas iam e vinham em silêncio. Os pratos eram arrumados sobre a toalha branca. As xícaras eram enchidas com cuidado. Tudo funcionava como em qualquer outro dia, como se nada tivesse mudado. Como se duas pessoas não estivessem dormindo no celeiro a 100 metros de distância. Dona Beatriz tomou o café da manhã na cabeceira da mesa com as costas retas e a vista fixa em algum ponto à frente. Gabriel estava à sua direita revisando uns papéis enquanto comia. Quando o mordomo terminou de ler o relatório das atividades do dia, Dona Beatriz deixou sua xícara no prato com um som seco. A partir de hoje, ninguém leva comida nem nenhum artigo desta casa para o celeiro sem minha autorização expressa. A mesa ficou quieta. Um jovem empregado levantou apenas o olhar como se quisesse dizer algo, mas o silêncio dos outros o convenceu a não fazê-lo. Dona Beatriz continuou sem mudar o tom. A compaixão mal aplicada destrói a ordem. Se cada um age segundo suas emoções, esta fazenda perde sua disciplina. E eu não vou permitir isso. Gabriel assentiu de sua cadeira. Regras claras são sempre melhores que exceções. Ninguém mais disse nada. No celeiro, Clara não sabia nada daquela conversa. Havia saído cedo para procurar trabalho na cidade. Umas semanas antes, uma senhora do mercado lhe havia dito que precisava de alguém para lavar roupa às terças e quintas. Era pouco, mas era algo. Antes de ir, pediu a Sofia que ficasse lá dentro e não se afastasse. Sofia prometeu que sim, mas as promessas de uma menina de 9 anos duram o que dura o tédio. Quando o sol já estava alto, Sofia começou a explorar os cantos do celeiro que ainda não havia revirado. Encontrou uma roda de carroça partida ao meio, um par de esporas enferrujadas, latas vazias empilhadas contra a parede do fundo e uma cesta de vime esquecida sobre um dos baús. A cesta estava quase vazia, só restava o fundo de algumas provisões que seu Rafael havia deixado no dia anterior. Pela hora do almoço, não restava nada. Sofia ficou sentada um tempo com as mãos sobre os joelhos. Depois se levantou. Caminhou devagar pelo caminho de terra que levava à cozinha da casa grande. Não ia pedir nada. Só se lembrava de ter visto umas broas de pão velho sobre o aparador. O tipo de pão que normalmente ninguém comia porque já estava duro. A cozinha estava quase vazia àquela hora. Lucinda, a mulher que havia comandado aquela cozinha por quase 20 anos, estava picando legumes sozinha junto à janela. Sofia entrou devagar, foi direto ao aparador, estendeu a mão para o pão. Vem cá, pequena. Sofia parou de repente e virou-se com o pão a meio caminho. Lucinda a olhava da mesa não com raiva, com algo que era mais parecido com o cansaço de quem já viu muitas coisas injustas em uma só vida. Sinto muito.
disse Sofia em voz baixa. Eu não estava roubando. Eu sei, respondeu Lucinda. Limpou as mãos no avental. Olhou para a porta para se certificar de que não havia ninguém no corredor. Depois foi à fruteira que estava na prateleira, pegou uma maçã vermelha e a colocou no bolso da menina. Vá com sua mãe. Sofia a olhou com os olhos brilhantes. Obrigada. Lucinda acariciou seu cabelo com uma mão calosa e suave ao mesmo tempo. Não me agradeça. Agradeça a Deus que você ainda tem uma mãe que te ama. Naquela mesma tarde, Clara foi à despensa pegar a ração semanal que correspondia aos que viviam na fazenda. Fazia anos que fazia isso. Era um trâmite simples que nunca havia dado problemas. O encarregado da despensa era um homem mais velho de bigode grisalho que a conhecia de vista desde que chegou à fazenda. Naquela tarde, ele não a olhava nos olhos. Revisou o livro de registros, passou-o de um lado para o outro, franziu a testa como se procurasse algo que sabia que não ia encontrar. Senhora, seu nome não aparece na lista. Clara ficou quieta. Como assim não aparece? O homem fechou o livro devagar. A partir desta semana, as rações são apenas para quem vive na casa principal. Essas são as instruções que recebi. Clara não discutiu. Não levantou a voz. Não exigiu explicações que, de todo modo, não mudariam nada. Deu meia volta e saiu. Mas quando cruzou a porta da despensa e ficou sozinha sob o sol do meio-dia, suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Não era fome o que sentia naquele momento. Era a compreensão de algo que até então havia preferido não nomear. Eles não só queriam que ela fosse embora, queriam fazê-la desaparecer. Pouco a pouco, tirar seu nome das listas. Seu espaço na mesa, seu direito de existir dentro daquele lugar. Naquela noite, quando Sofia tirou a maçã do bolso, Clara a partiu em duas com a faca que guardava na mala. Deu a metade maior para sua filha. Comeram devagar, sem falar, com o ruído do vento entre as tábuas do celeiro como único som. E no bolso de Sofia ficou o miolo da maçã com uma pequena marca que a menina ainda não havia notado. Uma forma gravada à faca pequena precisa um carvalho. Na manhã seguinte, Clara saiu cedo novamente. Havia conseguido que a senhora do mercado lhe desse alguma roupa para lavar naquela semana. Não era muito, mas dava para comprar um pouco de pão e talvez um pouco de leite para Sofia. Antes de ir, deixou a menina com a instrução de sempre ficar dentro, não se afastar, não falar com ninguém da casa principal. Sofia prometeu que sim, e desta vez, pelo menos a primeira parte da promessa ela cumpriu. Ficou dentro do celeiro. Mas dentro do celeiro havia um mundo inteiro que ela ainda não havia explorado por completo. Naquela manhã não tinha livro, não tinha tarefa, não tinha nada além de tempo e curiosidade. Então começou a olhar com mais atenção o que a rodeava. O celeiro era grande e maior do que parecia de fora. Ao fundo, atrás de umas vigas de madeira cruzadas, havia uma área que quase não recebia luz. Ali estavam as coisas mais velhas, as que ninguém havia tocado em anos. Baús com o fecho enferrujado, rolos de corda, correntes de arado e em uma parede inteira penduradas em fila de ganchos de ferro as celas que não eram mais usadas. Sofia foi olhando-as uma por uma. Algumas tinham iniciais gravadas no couro. Uma tinha o desenho de um cavalo em relevo. Outra tinha uma correia nova que alguém havia adicionado nos últimos anos, diferente do resto do couro escuro e rachado. E então ela viu algo entre duas das celas mais velhas, enfiado no espaço estreito que ficava entre elas, como se tivessem empurrado ali sem querer, ou talvez com muito cuidado. Era um pedaço de tecido dobrado do tamanho de sua mão. Ela o tirou com cuidado, desenrolou-o devagar sobre a palma da mão. Era um bordado. O fio era antigo, de uma cor entre marrom e dourado, mas o desenho continuava claro.
Uma pequena árvore com os galhos abertos para cima e as raízes marcadas para baixo. Um carvalho. Sofia olhou-o por um momento sem entender completamente por que lhe parecia familiar. Depois ela soube. Tinha visto antes no caderno de anotações que seu pai deixava sobre a escrivaninha na margem de algumas cartas e gravado no relógio de bolso que ele sempre levava consigo e que agora estava guardado na mala de sua mãe. Era o símbolo de seu pai. Sofia ficou de pé com o pedaço de tecido entre os dedos, olhando-o sem piscar. Então, em um lado do bordado, notou algo mais uma marca pequena, quase escondida entre os últimos fios do desenho. Tinha a forma de uma flecha muito simples apontando para a direita para as celas. Ela ainda estava olhando para isso quando ouviu passos na entrada do celeiro. Seu Rafael entrou com um jarro de leite de cabra que havia conseguido da fazenda vizinha. Quando viu Sofia de pé, no fundo com algo na mão e o rosto de quem acaba de descobrir um segredo, ele parou. O que você tem aí, pequena? Sofia correu até ele. Seu Rafael, olhe isto. Ela colocou o pedaço de tecido em suas mãos. Seu Rafael o pegou, olhou-o, e naquele momento, algo mudou em seu rosto, a cor, a respiração, a forma como suas mãos velhas se fecharam devagar sobre o tecido, como se tivessem medo de que ele escapasse. Sofia notou imediatamente. O senhor conhece seu Rafael? Não, respondeu ele prontamente. Continuou olhando para o bordado. Seus olhos percorreram a árvore, as raízes, a flecha, cada fio, como se estivesse lendo algo escrito em um idioma que só ele entendia. Onde você encontrou? Entre as celas, as lá do fundo. O velho olhou naquela direção. Ficou quieto por vários segundos. Seu Rafael insistiu Sofia. O senhor sabe o que é? Ele se sentou devagar sobre um dos baús. Dobrou o pedaço de tecido com cuidado, depois olhou para Melchi e para a menina com uma expressão que misturava alívio com algo que se parecia muito com culpa. Seu pai tinha o costume desde pequeno de marcar as coisas importantes com este desenho. Sua voz saiu baixa como se falasse em uma igreja. Era um jogo que aprendeu com seu avô. Com o tempo, tornou-se sua maneira de guardar o que não queria perder. Sofia arregalou os olhos. As coisas importantes, as mais importantes de todas. E a flecha. Seu Rafael olhou para as celas no fundo do celeiro. Levantou-se devagar, apoiando-se nos joelhos. Foi até lá com passos lentos, mas seguros. Sofia o seguiu sem dizer nada. O velho revisou uma por uma as correias, os estribos, os rebites de bronze, até que chegou a uma das celas da ponta, a mais velha, a que tinha o couro mais escuro e o cheiro mais forte de anos de uso e suor de cavalo. Era a cela de Estevão. Sofia a reconheceu pela marca na aba, as mesmas iniciais que estavam no relógio e no caderno. Seu Rafael passou os dedos pela borda inferior do assento, parou. Pressionou um ponto específico. Meu Deus! Murmurou em voz muito baixa. Sofia se aproximou. Encontrou algo. Seu Rafael não respondeu imediatamente. Tinha os olhos fixos na costura inferior da cela, onde o couro se unia à base de madeira. Havia algo diferente ali, uma linha de costura que não correspondia ao padrão do resto. Mais nova, mais precisa. Seu pai não fazia nada sem motivo, disse ele finalmente com a voz quase inaudível. Se ele deixou este sinal aqui, então a chave também está perto. Sofia franziu a testa. Que chave? Seu Rafael não respondeu, porque naquele momento ele mesmo ainda não tinha certeza. Mas sentia com a certeza que só 50 anos conhecendo alguém podem dar que o que Estevão havia escondido naquele celeiro não era uma lembrança, era uma saída. Naquela tarde, quando Clara voltou com as mãos cansadas e os sapatos cheios de barro, Sofia lhe contou tudo. O pedaço de tecido, o carvalho bordado, a flecha, a reação de seu Rafael. Clara ouviu em silêncio. Não disse muito,
Mas quando Sofia terminou de falar, ela olhou para a porta do celeiro para a noite que começava a cair sobre a fazenda, e pela primeira vez em semanas, a expressão de seu rosto não era apenas dor, era algo diferente, algo que se parecia vagamente com esperança. Seu Rafael não dormiu naquela noite. Ficou sentado em seu quartinho no fundo dos estábulos com a lamparina acesa e o pedaço de tecido bordado sobre a mesa. Ao seu lado, o envelope com o selo de cera vermelha, o mesmo que Estevão havia colocado em suas mãos semanas antes de morrer naquela noite de chuva que ele não conseguiria esquecer mesmo que quisesse. Lá fora, o vento movia as árvores. Dentro, o silêncio era do tipo que só existe quando uma pessoa está sozinha com uma decisão que leva tempo demais adiando. Seu Rafael olhou para o envelope, depois olhou para o pedaço de tecido. Depois olhou para a parede, onde a sombra da lamparina desenhava formas que não significavam nada. Levava meses se perguntando se estava fazendo o certo ao esperar meses dizendo a si mesmo que o momento adequado ainda não havia chegado, que agir cedo demais poderia destruir tudo o que Estevão havia preparado com tanto cuidado. Mas naquela noite, depois de ver o rosto de Sofia quando encontrou o bordado, e depois de ver o rosto de Clara quando a menina lhe contou o que havia acontecido, algo nele entendeu que esperar não era mais uma forma de proteger, era uma forma de se render. Levantou-se, antes do amanhecer, colocou o chapéu, o mesmo que usava há 15 anos, e saiu para a estrada de terra que levava à cidade. A igreja estava aberta desde cedo, como sempre. O padre Mateus varria o espaço entre os bancos quando seu Rafael empurrou a porta de madeira e entrou. A luz da manhã entrava em faixas pelos vitrais coloridos e cruzava o ar cheio de poeira fina. O sacerdote o viu chegar. Deixou a vassoura apoiada em um dos bancos. Conhecia aquele jeito de caminhar, o de alguém que vem dizer algo que lhe pesa há muito tempo. Rafael disse. Ele simplesmente. Seu Rafael tirou o chapéu e sentou-se no primeiro banco. Levou um momento antes de começar a falar. Padre, acho que esperei demais. O padre Mateus sentou-se ao seu lado sem dizer nada ainda. Havia aprendido em 50 anos, ouvindo confissões, que as palavras importantes precisam de espaço para sair sozinhas. Seu Rafael lhe contou tudo. A noite em que Estevão o chamou a seu quarto, a chuva lá fora, as mãos do patrão agarradas às suas, com uma força que não correspondia a alguém tão doente. O envelope, a promessa, o pedaço de tecido que Sofia havia encontrado no dia anterior entre as celas. Também lhe contou o que não havia feito, as semanas que havia deixado passar, as manhãs em que havia olhado o envelope e o guardado novamente os dias em que havia visto Clara e Sofia no celeiro e dito a si mesmo que ainda não era o momento. Quando terminou, a igreja estava completamente em silêncio. O padre Mateus ficou olhando para o altar por um longo tempo. Depois perguntou: por que não agiu antes? Seu Rafael baixou a cabeça. Porque Gabriel vigia tudo. Se eu me mover cedo demais, se os documentos aparecerem antes de estarem completos, ele os fará desaparecer. Já mandou trocar a fechadura do escritório. Já a tirou do livro de rações. Já mandou dizer às pessoas que não a ajudem. Fez uma pausa. Eu queria ter tudo em mãos antes de dar um único passo. Queria que, quando a verdade saísse, não houvesse nenhuma dúvida possível. O padre Mateus assentiu devagar. Isso faz sentido. Mas enquanto eu espero, continuou seu Rafael, eles continuam agindo. E Clara está no celeiro com uma menina que dorme com fome. O sacerdote se levantou. Foi para a parte de trás do altar com passos lentos. Ficou um momento de costas com as mãos cruzadas, olhando a cruz de madeira que pendia da parede. Quando se virou, sua voz era tranquila, mas direta. Ficar em silêncio para esperar o momento certo é uma coisa. Olhou para seu Rafael. Ficar em silêncio por medo é outra. E você precisa saber qual das duas está fazendo.
Seu Rafael não respondeu imediatamente. A verdade ne se defende sozinha, continuou o padre Mateus. Precisa de pessoas que se atrevam a ficar do seu lado. E às vezes esse momento chega antes que a gente se sinta pronto. Essas palavras ficaram flutuando entre os dois, como a poeira no ar da igreja. Seu Rafael colocou o chapéu e se levantou. Preciso encontrar a chave primeiro, a que está na cela, e depois preciso chegar ao escritório antes que Gabriel o esvazie. O padre Mateus caminhou com ele até a porta. Se encontrar o que procura, disse ele antes que o velho saísse, conte-me, porque se esse momento da verdade chegar, você vai precisar de testemunhas. Seu Rafael o olhou. O senhor estaria disposto. Eu casei Estevão e Clara. O sacerdote fez uma breve pausa. Nunca acreditei que os compromissos terminam com a morte de um dos dois. Seu Rafael assentiu. Uma única vez. Depois saiu para a estrada de terra com o sol da manhã já alto e o vento seco movendo a grama dos pastos. Chegou ao celeiro no meio da manhã. Clara estava sentada, remendando roupa. Sofia brincava perto das celas como se algo naquele canto a continuasse chamando, sem que ela soubesse exatamente por quê. Seu Rafael olhou para as duas a mulher, com as mãos ocupadas, e os olhos cansados a menina, com a curiosidade de quem ainda acredita que o mundo pode surpreendê-la para o bem. E pela primeira vez desde a morte de Estevão, o peso do envelope em seu bolso pareceu diferente não como um fardo, mas como uma dívida que finalmente poderia pagar. Aproximou-se devagar da cela, do canto, ajoelhou-se diante dela com mais dificuldade que antes, porque os anos não perdoam. Passou os dedos pela costura inferior, depois olhou para Clara. Acho que já é hora de procurar a chave. A tarde caía devagar sobre a fazenda. Aquela hora em que a luz se torna alaranjada e tudo parece mais quieto do que realmente está. Os cavalos no curral se moviam sem pressa. As galinhas voltavam sozinhas para o galinheiro e no celeiro, 3 pessoas estavam ajoelhadas diante de uma cela velha, como se fosse um altar. Seu Rafael passou os dedos pela costura inferior pela terceira vez. Havia algo ali, uma linha de fio diferente do resto, mais apertada, mais nova, como se alguém tivesse aberto aquele ponto e voltado a fechá-lo com cuidado, sabendo que não seria a última vez que o abririam. Clara estava ajoelhada ao seu lado. Sofia atrás dos dois, na ponta dos pés, tentando ver por cima do ombro do velho. Tem uma faca? Perguntou. Seu Rafael sem se virar. Clara tirou a pequena faca que guardava na mala. Passou-a para ele. Seu Rafael a pegou. Trabalhou devagar com a precisão de alguém que passou décadas consertando arreios e correias e sabe exatamente a pressão que precisa aplicar para não quebrar o que não deve ser quebrado. Cortou os fios um por um, com cuidado como se decifrasse uma mensagem em código. O couro se separou. Dentro havia um espaço pequeno do tamanho de um punho esculpido na madeira da base. Dentro do espaço, envolto em um pedaço de couro fino que o protegia da umidade. Havia 3 coisas: uma chave de bronze pequena com a cabeça trabalhada à mão, uma fotografia dobrada em 4 e um papel também dobrado, escrito com tinta. Ninguém disse nada por um momento. Seu Rafael tirou tudo com mãos lentas. Colocou cada coisa sobre o banco de madeira ao lado, a chave, a foto, o papel. Sofia foi a primeira a se mover. A foto, disse ela com a voz fina. Seu Rafael a pegou primeiro, olhou-a e a passou para Clara. Era uma fotografia de anos atrás. Estevão com Sofia nos braços quando a menina teria pouco mais de 1 ano. Os dois riam. O sol batia de frente neles, e a imagem tinha aquela calidez um pouco gasta das fotos que viajaram muito tempo no bolso de alguém. Clara a virou. No verso com a letra apertada e firme que ela reconheceria entre 1000 dizia: para quando tentarem apagar o meu amor. Foi demais. Tudo junto.
Foi demais. As semanas no celeiro, o frio, a fome, os olhares, a mala velha no chão, a lista de rações, onde seu nome não aparecia mais. A porta fechada do escritório. A voz de Dona Beatriz dizendo que ela não carregava o sangue daquela família. Tudo isso chegou ao mesmo tempo e Clara não pôde mais segurar sozinha. Baixou a cabeça. Seus ombros tremeram primeiro. Depois veio o choro. Aquele choro que não faz barulho porque esteve contido por tempo demais e já não sabe como sair com força. Ele sabia, disse ela com a voz embargada. Estevão sabia o que eles iam fazer. Sofia a abraçou por trás sem dizer nada. Apenas colocou os braços ao redor dela e ficou ali quieta, apertada contra sua mãe, como se quisesse lhe dar todo o calor que tinha. Seu Rafael olhou para outro lado, não porque não quisesse ver, mas porque aquele momento não era seu. Quando Clara levantou a cabeça, tinha os olhos vermelhos, mas o olhar mais firme que em toda a semana. O papel, disse ela. Seu Rafael o pegou e o leu primeiro em silêncio. Seus olhos se moviam devagar da esquerda para a direita. Quando terminou, exalou pelo nariz e olhou para Clara. São instruções. Sua voz estava tranquila, mas por baixo havia algo que se parecia com espanto. Estevão escreveu onde encontrar os documentos completos. Há um compartimento no escritório debaixo do assoalho de madeira perto da escrivaninha. Ele diz que deixou tudo lá, os contratos, os mapas e as cópias autenticadas. Clara levou um momento para processar isso. Tudo o que precisamos. Sofia olhou para a chave de bronze sobre o banco. E isso abre o escritório. Seu Rafael pegou a chave e segurou-a contra a pouca luz que restava. Na cabeça da chave, gravado com uma ponta fina, estava a mesma pequena árvore que no bordado, os mesmos galhos abertos, as mesmas raízes para baixo. O carvalho de Estevão. Esta chave não abre a fechadura nova que Gabriel colocou, disse. Seu Rafael, mas abre o compartimento debaixo do piso. Estevão diz que o compartimento tem sua própria fechadura separada da porta. Clara se levantou, enxugou os olhos com o dorso da mão. Quando podemos entrar? Quando Gabriel e Dona Beatriz não estiverem. Seu Rafael guardou a chave no bolso. Mas temos que nos mover logo. Se Gabriel está procurando o mesmo que nós, é questão de dias antes que ele encontre esse compartimento. Clara assentiu. Seu olhar havia mudado completamente. Não era a mulher que havia chegado ao celeiro com uma mala velha e a cabeça baixa. Era outra coisa. Algo mais parecido com a pessoa que Estevão havia conhecido anos atrás, antes que o peso daquela família a fosse apagando pouco a pouco. Sofia pegou a fotografia do banco e a guardou com cuidado no bolso de seu vestido, junto ao coração, no mesmo lugar onde seu pai costumava levar o relógio. Lá fora, o sol terminou de se pôr. As luzes da casa grande se acenderam uma por uma, como sempre. Do celeiro, elas brilhavam ao longe, quentes e alheias ao mesmo tempo. E em uma daquelas janelas, a silhueta de Gabriel se recortou por um momento contra a luz amarela. Ele estava olhando para fora, para os estábulos, para o celeiro. Seu Rafael ouviu da escuridão. Amanhã, disse ele em voz baixa. Antes que ele volte da cidade. Clara olhou para a chave no bolso do velho capataz. Depois olhou para Sofia, depois olhou para a casa grande. Amanhã repetiu. Estevão não estava mais lá, mas de alguma forma continuava estando em toda parte. Em uma chave de bronze escondida dentro de uma cela, em uma fotografia dobrada em 4, em 6 palavras escritas no verso, com uma letra que Clara teria reconhecido entre 1000, para quando tentarem apagar o meu amor. Essas não são palavras de uma pessoa que se rendeu, são de alguém que soube que estava partindo, que teve medo e que ainda assim encontrou uma maneira de ficar. Há pessoas que partem antes do tempo e ainda assim protegem quem amam do outro lado do tempo, não com presença,
mas com previsão, com amor, convertido em papel, em assinatura, em uma caixa de metal debaixo do piso de madeira de um escritório fechado com chave nova. Isso me parece uma das coisas mais belas e mais tristes que um ser humano pode fazer ao mesmo tempo. Vocês já tiveram alguém em suas vidas que cuidou de vocês, mesmo de longe, mesmo sem estar presente. Contem-me nos comentários, porque acho que muitos de vocês sabem exatamente do que estou falando. E se não tiveram, tomara que um dia tenham. Naquela noite, nenhum dos três dormiu bem. Clara ficou acordada, olhando para o teto do celeiro, contando as vigas de madeira escura uma e outra vez. Sofia se mexia em sonhos, apertando a fotografia que guardava no bolso do vestido, mesmo dormindo. E seu Rafael, em seu quartinho ao lado dos estábulos, esperou as primeiras luzes do amanhecer com a chave de bronze entre os dedos. A oportunidade chegou antes do esperado. Com o sol apenas nascendo, um dos empregados passou pelo celeiro para avisar a seu Rafael que Dona Beatriz e Gabriel haviam saído cedo para a cidade. Tinham uma reunião com o advogado e com o homem que comprava terras. Segundo os cálculos do empregado, não estariam de volta até o meio-dia. Seu Rafael foi direto ao celeiro. Clara já estava acordada e vestida. Quando ele apareceu na porta com a chave na mão, ela entendeu sem que ele dissesse nada. Agora, disse ela. Agora. Sofia quis ir com eles. Clara hesitou por um momento, depois assentiu. Se algo desse errado, preferia ter sua filha por perto. Os três cruzaram o pátio traseiro em silêncio, colados à sombra da longa parede que rodeava os estábulos. A casa grande tinha aquela quietude estranha dos lugares vazios de autoridade. Os trabalhadores que estavam lá àquela hora estavam nos campos ou no curral. Ninguém os viu. Entraram pela porta lateral, que seu Rafael conhecia há 50 anos. O corredor da ala leste cheirava a madeira velha e as velas do corredor que alguém havia apagado há pouco. A porta do escritório de Estevão tinha a fechadura nova de Gabriel. Seu Rafael nem a tocou. Tirou um grampo de ferro fino do bolso e, com uma paciência que só os anos dão, moveu o mecanismo até que o trinco cedeu para dentro. Não era a primeira vez em sua vida que abria uma porta sem chave. Entraram. O quarto estava exatamente como Clara o havia visto da última vez que pôde espiar antes que trocassem a fechadura. A escrivaninha no centro, os mapas enrolados na prateleira, o casaco de Estevão ainda pendurado atrás da cadeira, como se ele tivesse acabado de sair por um momento e fosse voltar. Sofia parou na entrada e aspirou o ar devagar com os olhos fechados. Cheira a ele, disse, em voz muito baixa. Ninguém respondeu. Não era preciso. Seu Rafael foi direto à escrivaninha. Ajoelhou-se ao lado com mais dificuldade que antes, apoiando uma mão no chão para descer. Bateu no assoalho de madeira, com os nós dos dedos em diferentes pontos, assim como Sofia havia feito dias antes no celeiro. Procurava o mesmo som, aquele som oco, que denuncia um espaço vazio por baixo. Levou menos de um minuto para encontrá-lo. Era uma seção do piso de uns 30 centímetros de lado, quase colada à perna direita da escrivaninha. A batida soava diferente e mais profunda, como se debaixo houvesse ar guardado há muito tempo. Sofia foi quem ouviu com mais clareza. Ali apontou. Seu Rafael passou os dedos pela borda. Encontrou uma fenda fina, quase invisível, e dentro da fenda, o buraco da fechadura pequena, exatamente como Estevão havia descrito no papel. Tirou a chave de bronze e introduziu-a, girou-a. Um clique seco limpo. A seção do piso se levantou. Embaixo havia uma caixa de metal envolta em tecido oleado para protegê-la da umidade. Seu Rafael a tirou com as duas mãos e a colocou sobre a escrivaninha. Clara se aproximou. Sobre a tampa, gravado à mão com aquela mesma precisão familiar, estava o pequeno carvalho com os galhos abertos. Clara abriu a caixa.
Dentro, ordenados com cuidado, havia vários documentos mapas do terreno com áreas marcadas em tinta vermelha, um contrato com assinaturas e selo, algumas folhas de registro e, por cima de tudo, um envelope grosso com seu nome escrito na capa. Apenas seu nome, Clara, com a letra de Estevão. Ela o pegou, abriu-o com mãos que não conseguiam decidir se queriam se apressar ou parar. Tirou as folhas. Eram várias páginas escritas em ambos os lados, com aquela letra pequena e apertada que Estevão usava quando tinha muito a dizer e pouco espaço para fazê-lo. Começou a ler. Clara, se você está lendo isto, significa que aconteceu. O que eu temia, que eu parti, antes de poder protegê-la com a minha presença, que eles fizeram o que sempre quiseram fazer, e que você, como sempre, continuou de pé. Não vou lhe pedir que me perdoe por não ter agido antes. Só quero que saiba que cada decisão que tomei nos últimos meses, tomei pensando em você e em Sofia. Sei como é minha mãe, sei como é Gabriel, e soube muito antes de adoecer que no dia em que eu faltasse, eles tentariam te apagar. Mas há coisas que não se podem apagar. Clara parou de ler, fechou os olhos. Quando os abriu, continuou. Nesta caixa, você encontrará os documentos que assinei com o tabelião. Seu Ernesto na cidade há 4 meses. Neles, transferi os direitos sobre o Pasto Sul e o casco central da fazenda para o seu nome e o de Sofia. Não é tudo, mas é o suficiente para que ninguém possa lhe dizer que você não tem lugar aqui. O original está nas mãos de seu Ernesto. O que você tem na mão é a cópia autenticada. São igualmente válidas. Cuide de Sofia. Cuide daquele carvalho que plantamos juntos no primeiro ano e não tenha medo do que vem. Sempre seu Estevão. O escritório ficou completamente em silêncio. Sofia olhava para sua mãe. Seu Rafael olhava para os documentos com os olhos brilhantes de quem esperou por um momento por muito tempo e não sabe bem como recebê-lo quando chega. Clara dobrou a carta devagar, guardou-a no envelope. O envelope, ela o colocou contra o peito. Depois olhou para seu Rafael. Há uma nota no final, disse ele, apontando para a última folha solta na caixa. Uma advertência. Clara a pegou. Leu em silêncio. Sua expressão mudou. A nota dizia: se Gabriel encontrar estes documentos antes de Clara, tudo desaparecerá. Não perca tempo. Os três se olharam. Seu Rafael recolheu os papéis e os guardou dentro de seu casaco com movimentos rápidos e precisos. Vamos agora, disse ele, antes que eles voltem. Saíram pelo mesmo corredor por onde haviam entrado. Sofia foi a última a sair. Antes de fechar a porta, olhou para o quarto uma última vez. A cadeira vazia, o livro aberto, o casaco pendurado. Obrigada, papai, sussurrou e fechou a porta devagar. No caminho de volta ao celeiro, nenhum dos três viu a carruagem que havia retornado antes do previsto e que, naquele momento, acabava de parar em frente à entrada principal da fazenda. Gabriel desceu da carruagem, olhou para a ala leste da casa, franziu a testa. Algo na ordem do lugar estava diferente. Não sabia o que ainda, mas ia descobrir. Gabriel entrou na casa com passos rápidos. O empregado que o recebeu na porta notou algo diferente em seu rosto. Não era a raiva habitual de alguém que teve um dia ruim. Era algo mais frio, mais controlado. O tipo de calma que precede uma decisão que já foi tomada. Foi direto para a ala leste para o corredor do escritório. A porta estava fechada. A fechadura nova parecia intacta, mas Gabriel parou diante dela e passou os dedos pelo batente com lentidão. Depois se agachou e olhou para o chão. Havia uma linha muito fina de poeira que havia sido perturbada. Alguém havia arrastado algo pequeno sobre as tábuas, ou havia arrastado os pés ao se ajoelhar. Abriu a porta com sua própria chave, entrou. Olhou a escrivaninha, as prateleiras, o casaco pendurado.
tudo em seu lugar, tudo exatamente igual à última vez que estivera ali, quase tudo. Foi até a perna direita da escrivaninha, ajoelhou-se, passou os dedos pela borda da seção do piso que ele também estava procurando há dias sem sucesso. A fenda fina que nunca conseguira abrir. Agora a fenda estava ligeiramente mais aberta que antes. A fechadura interna havia sido forçada ou aberta com chave. Levantou a seção. O compartimento estava vazio. Gabriel ficou ajoelhado no chão por um longo momento, olhando para o espaço vazio, olhando para o tecido oleado dobrado no fundo que havia servido para proteger algo que já não estava mais lá. Levantou-se devagar, foi até a janela que dava para o pátio traseiro. De lá, via-se o caminho para os estábulos, o celeiro ao fundo e três figuras que cruzavam o pátio com passo rápido coladas à sombra da parede. Clara Sofia. Seu Rafael. Gabriel cerrou os dentes. Naquela tarde, esperou que sua mãe chegasse da reunião com o advogado para falar com ela. Dona Beatriz entrou no salão carregando a sensação de quem passou horas negociando e não conseguiu tudo o que queria. Quando viu o rosto de Gabriel, parou antes de se sentar. O que aconteceu? Encontraram o compartimento, disse ele sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi diferente das outras vezes. Dona Beatriz sentou-se devagar, pôs as mãos sobre a mesa e as olhou como se precisasse se convencer de que ainda eram suas. Todo ele, o compartimento está vazio. Gabriel sentou-se diante dela. Seu Rafael os levou. Clara e a menina estavam com ele. Dona Beatriz não disse nada por um momento. Depois, com uma voz que soava menor que o habitual, o quanto encontraram Gabriel, a olhou fixamente. Há semanas que lhe te pergunto se Estevão deixou algo. Há semanas que me diz que não sabe de nada. Dona Beatriz levantou os olhos. Não sabia do compartimento, mas sabia que ele poderia ter deixado documentos. A mulher apertou as mãos sobre a mesa. Estevão era imprevisível. Sempre foi. Sua voz endureceu. Sempre tomava decisões sem consultar ninguém. Gabriel se levantou, foi até a janela, olhou para os campos que se estendiam até o horizonte, aqueles campos que por semanas sentira que já eram seus. Se esses documentos chegarem ao tabelião, disse ele em voz baixa. Se os confirmarem como válidos, perdemos o pasto sul e parte do casco central. Dona Beatriz não respondeu. Tenho que detê-los antes que isso aconteça. Ela o olhou, como... Gabriel se virou. Amanhã de manhã vou procurar Clara. Vou lhe oferecer uma última oportunidade. Abriu a pasta de couro que havia deixado sobre a poltrona e tirou um maço de papéis. Tenho um documento preparado. Se ela assinar, renuncia a tudo. Recebe algum dinheiro e vai embora. Sem brigas, sem escândalo. Dona Beatriz olhou para os papéis. E se ela não assinar? Gabriel deixou os papéis sobre a mesa. Então, acabam as opções amigáveis. Naquela noite na cozinha, Lucinda ouviu por acaso parte daquela conversa. Não tinha ido espiar, apenas voltara para buscar o avental que havia esquecido no corredor, mas as vozes saíam do salão com clareza suficiente. Ficou quieta junto à parede por um momento, depois pegou o avental e saiu pela porta dos fundos. Não foi ao celeiro, não queria se arriscar a ser vista. Mas no dia seguinte, muito cedo, foi procurar seu Rafael nos estábulos, com o pretexto de pedir um pouco de lenha. Disse-lhe o que havia ouvido em 4 frases curtas, olhando para os lados enquanto falava. Seu Rafael a ouviu sem interrompê-la. Quando ela se foi, ele ficou parado na soleira do estábulo com os olhos fixos no celeiro, onde Clara e Sofia ainda dormiam. Sabia o que estava por vir. E sabia que não havia mais tempo para continuar esperando o momento perfeito. Naquela mesma tarde, ele foi à cidade e bateu na porta de uma casa pequena no final da rua principal. Um homem mais velho abriu terno velho,
óculos redondos, as mãos manchadas de tinta de tantos anos assinando documentos. Seu Ernesto, o tabelião. Seu Rafael entrou sem mais explicação do que esta. Temos que falar sobre Estevão Fonseca e tem que ser antes de amanhã. Gabriel chegou ao celeiro na manhã seguinte com o sol ainda baixo. Levava a pasta de couro debaixo do braço, o terno escuro de sempre, o sorriso de sempre, aquele sorriso que Clara havia aprendido a ler como um aviso. Sofia estava sentada junto à porta lendo o livro que seu pai lhe dera. Quando Bailey Gabriel fechou o livro devagar e não disse nada. Apenas olhou. Clara estava dentro, remendando a barra de uma saia. Não levantou a vista imediatamente quando ouviu os passos, mas quando reconheceu a silhueta na soleira, deixou a agulha sobre o tecido e esperou. Bom dia, cunhada, disse Gabriel. Bom dia. Ele entrou sem ser convidado. Olhou ao redor com aquela sua maneira de avaliar tudo sem que parecesse que estava olhando nada. Depois pôs a pasta sobre o banco de madeira e a abriu. Acho que já é tempo de conversarmos como pessoas adultas. Clara cruzou os braços. Quando você quiser falar como uma pessoa adulta, eu te escuto. Gabriel não reagiu ao comentário. Tirou o maço de papéis e os colocou sobre o banco com a mesma tranquilidade com que um homem põe as cartas sobre a mesa quando acredita que tem a mão ganhadora. A situação é simples, disse ele. Esta fazenda precisa continuar funcionando. A família precisa de ordem e você precisa de um futuro para Sofia. Fez uma pausa. Assine isto e recebe dinheiro suficiente para começar em outro lugar, sem brigas, sem escândalo, sem que Sofia tenha que crescer no meio de uma guerra que não escolheu. Clara olhou para os papéis. Não os tocou ainda. Olhou para Gabriel. E o que diz exatamente esse documento? Gabriel levantou uma mão como se minimizasse a importância. Apenas formalidades legais, um acordo de separação de bens, o habitual nestes casos. Leia para mim, disse Clara. Gabriel piscou. Não é necessário que. Leia para mim. Sua voz não subiu de volume, mas algo nela deixou claro que não era um pedido. Gabriel pegou os papéis, começou a ler em voz alta, devagar, no início, depois mais rápido, passando por algumas cláusulas, como quem espera que o outro não note a velocidade. Clara o deteve 2 vezes para pedir que repetisse. Sofia havia entrado em silêncio e estava parada junto à parede. Olhava para a mãe com total atenção, como se soubesse que algo importante estava acontecendo, embora não entendesse cada palavra. Quando Gabriel terminou de ler, Clara ficou em silêncio por vários segundos. Depois pegou os papéis, percorreu-os página por página, com calma sem pressa. Gabriel começou a balançar o peso de um pé para o outro sem perceber. Quando chegou à última página, Clara parou. Leu um parágrafo inteiro 2 vezes, depois levantou os olhos. Esta parte, disse ela, apontando com o dedo. Leia você. Gabriel olhou para o parágrafo. Uma sombra cruzou seu rosto por um instante. É apenas linguagem jurídica padrão. Leia. Um silêncio curto. Depois Gabriel leu com a voz um pouco menos firme que antes. A signatária renuncia a todo direito presente e futuro sobre os bens terras e propriedades da Fazenda dos Carvalhos, incluindo qualquer direito que possa corresponder a seus descendentes diretos. A palavra descendentes ficou flutuando no ar do celeiro. Sofia a ouviu. Não entendeu o termo exato, mas entendeu o peso com que sua mãe recebeu aquelas palavras. Clara deixou os papéis sobre o banco, deixou-os com cuidado, sem jogá-los, sem amassá-los. Depois se levantou. Não apenas os meus, disse ela também os de Sofia. Gabriel abriu a boca para responder, mas Clara continuou. Vim para esta fazenda sem nada, Gabriel. Meu pai vendeu o que tinha para me comprar uma mala de viagem. Não tenho terra em outro lugar. Não tenho sobrenome que abra portas.
Sua voz era completamente tranquila. Mas eu sei ler e sei exatamente o que você acabou de tentar fazer. Sofia olhava para a mãe do fundo do celeiro com os olhos abertos. Gabriel tentou recuperar o controle da situação. Cunhada, você está sendo emocional. Este documento é para te proteger, não para. É um roubo com papel, interrompeu Clara. Um roubo ordenado e assinado, mas um roubo. Pegou o maço de documentos, devolveu-os a Gabriel com as duas mãos. Procure outro para isso. Eu não assino. Gabriel pegou os papéis. Seus dedos os apertaram mais do que o necessário. O sorriso havia desaparecido por completo. O que restava por baixo era algo que se parecia muito mais com a pessoa que ele realmente era. Você está cometendo um erro, disse Clara. Não respondeu. Gabriel pegou sua pasta e saiu sem mais palavras. Quando seus passos se afastaram pelo caminho de terra, Sofia cruzou o celeiro e abraçou a mãe pela cintura. Clara pôs uma mão sobre seu cabelo. O que ele queria? Perguntou Sofia em voz baixa. Queria que eu assinasse um papel dizendo que você não tem direitos aqui. Sofia levou um momento. E você assinou? Não. A menina apertou mais forte. Obrigada, mamãe. Clara assegurou. Olhou para a porta aberta do celeiro para o caminho de terra onde a figura de Gabriel se afastava com os ombros tensos e a pasta debaixo do braço. Naquele momento, soube que o que acabara de acontecer não era o fim de algo, era o começo de algo pior. E soube também que não tinha mais tempo de esperar. Gabriel voltou para ir à casa com o passo de alguém que decidiu deixar de ser paciente. Subiu direto para o seu quarto, fechou a porta. Ficou sentado por um bom tempo, olhando os papéis que Clara lhe devolvera sem sequer hesitar. Ela os segurara com as duas mãos e os colocara em seu peito como se fossem o fim de uma conversa e não o começo de um problema. Era isso o que mais o incomodava. Não a recusa, mas a calma com que ela havia recusado. Naquela tarde, ele chamou o encarregado da segurança da fazenda. Um homem de poucas palavras e menos perguntas que há anos fazia o que lhe pediam sem necessidade de explicações. Gabriel falou com ele em voz baixa, de pé, junto à janela. Esta noite, o celeiro. Ninguém sai até que eu diga. O homem o olhou. Lá dentro estão a senhora e a menina. Já sei quem está lá dentro. Uma pausa breve. E se precisarem de algo? Gabriel o olhou fixamente. Ninguém sai até que eu diga. O encarregado assentiu. Saiu sem fazer mais perguntas. A noite caiu sobre a fazenda, como sempre devagar, começando pelas bordas do céu e avançando para o centro até que tudo ficou escuro, exceto as estrelas e as luzes da casa grande. No celeiro, Sofia adormeceu cedo. O cansaço dos últimos dias a havia esvaziado pouco a pouco e seu corpo já não tinha reservas para se manter acordado. Clara a cobriu, ajeitou-lhe o cabelo. Touxe-lhe o cabelo na testa e ficou sentada ao seu lado, ouvindo o silêncio. Por volta da meia-noite, Clara sentiu sede. Levantou-se com cuidado para não acordar a menina e foi até a porta do celeiro. Empurrou. A porta não se moveu. Empurrou mais forte. Nada. Agachou-se e olhou pela fresta inferior. Viu o chão de terra do pátio e a borda de um ferrolho de ferro que alguém havia passado por fora. Tinham-na trancado. Clara encostou a testa na madeira. Por um momento, respirou devagar, depois se virou e olhou para Sofia dormindo. A menina ainda não sabia de nada. Continuava respirando com aquela lentidão tranquila das crianças, que ainda confiam que alguém está cuidando do mundo enquanto elas descansam. Clara bateu na porta com a palma da mão. Não muito forte o suficiente para que alguém do lado de fora pudesse ouvi-la se estivesse perto. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Há alguém aí. Apenas o vento. Apenas os grilos, apenas a escuridão do pátio que não dava nenhuma resposta. O barulho acordou Sofia.
A menina se sentou com os olhos ainda semicerrados. Levou um segundo para se orientar. Depois viu sua mãe junto à porta e entendeu que algo estava errado. O que aconteceu? A porta está trancada por fora. Sofia se levantou, foi até ela e empurrou-a também com aquela teimosia das crianças que não aceitam que as coisas não funcionem só porque um adulto as toca. A porta não se moveu. Sofia ficou quieta em silêncio e então, em voz muito baixa, disse algo que Clara não esperava. A vovó disse que eu não sou uma Fonseca, que não pertenço aqui. Fez uma pausa. Ela tinha razão, mamãe. Clara sentiu que aquelas palavras lhe cruzavam o peito como algo afiado. Agachou-se diante de sua filha, pegou-a pelos ombros. Olhe para mim. Sofia a olhou. Ninguém. Clara pronunciou essa palavra com uma clareza que não deixava espaço para interpretações. Ninguém tem o direito de decidir a que lugar você pertence. Nem a vovó, nem Gabriel, nem ninguém naquela casa. Sofia estava com os olhos cheios, mas ainda não chorava. Você é filha de Estevão. Clara pôs a mão em seu peito, exatamente onde a menina guardava a fotografia. Você pertence às pessoas que te amam, e isso não se apaga com uma assinatura, nem com uma fechadura. Sofia deixou a cabeça cair sobre o ombro da mãe, e aí sim chorou. Não muito apenas o suficiente para soltar o que levava dias carregando sem dizer a ninguém. Clara a segurou em silêncio. Lá fora, os passos de seu Rafael cruzaram o pátio traseiro, como fazia todas as noites ao revisar os estábulos. Parou ao passar em frente ao celeiro. Algo na ordem do pátio não estava certo. Olhou para o ferrolho, reconheceu-o imediatamente. Era o ferrolho grande de ferro que normalmente ficava pendurado no quarto de ferramentas. Alguém o trouxera e o colocara ali esta noite. Dentro, ouviu a voz abafada de Clara. Seu Rafael. O velho não esperou mais. Foi ao barracão de ferramentas, pegou o machado de rachar lenha, voltou ao celeiro, levantou o machado. O primeiro golpe sobre o ferrolho ressoou em todo o pátio. O segundo golpe. O terceiro. O ferrolho saltou para o chão. A porta se abriu. Clara e Sofia apareceram na soleira com os cabelos desgrenhados e os olhos brilhantes sob a pouca luz que vinha da casa grande. Seu Rafael olhou para as duas, o machado ainda na mão. A voz, quando falou, era a de alguém que acaba de cruzar uma linha que levava tempo demais, evitando cruzar. Não vou mais ficar calado. Ninguém tem o direito de tratar assim a família de Estevão. Ficaram os três parados na soleira do celeiro, a noite ao redor, a casa grande iluminada ao longe. E seu Rafael olhou para Clara. Amanhã tudo isso vai terminar. Tenho o tabelião. Tenho o padre Mateus e tenho os documentos. Clara assentiu. Amanhã, disse. Na casa grande, uma luz se acendeu no quarto de Gabriel. A silhueta do homem se aproximou da janela. Olhou para o pátio traseiro. Ouviu o silêncio que se seguiu aos golpes do machado e soube que algo havia mudado esta noite. Seu Rafael demorou demais. Ele mesmo sabia. Levava meses carregando uma promessa, como se carrega uma dívida que não se sabe como pagar, esperando o momento perfeito, o momento seguro, o momento em que tudo estivesse em ordem antes de agir. Mas o momento perfeito não existe, nunca existe. E às vezes o que parece prudência é no fundo medo disfarçado de paciência. O que o fez se mover no final não foi um plano, nem uma estratégia. Foi ouvir a voz de Clara de dentro de uma porta fechada, com um ferrolho que alguém havia colocado ali de noite às escondidas, enquanto uma menina dormia. Foi isso. Só isso. Há um limite que cada pessoa carrega dentro de si. Um ponto em que o corpo diz basta, antes que a cabeça termine de raciocinar. Seu Rafael chegou a esse ponto com um machado na mão e 50 anos de silêncio acumulado.
Quanto tempo vocês acham que uma pessoa pode aguentar carregando uma promessa sem cumprir? E o que faria vocês agirem? Não vão embora ainda. O que vem agora é o que toda esta história estava esperando para dizer. A manhã chegou com nuvens baixas e um vento frio que vinha do norte. Seu Rafael estava acordado desde antes do amanhecer. Às 6 horas, já havia ido à cidade e trazido de volta o padre Mateus e o tabelião seu Ernesto. Os três chegaram à fazenda pelo caminho lateral, sem se anunciarem, sem que ninguém os visse chegar, até que já estivessem dentro. Clara se preparou em silêncio. Penteou o cabelo para trás, vestiu o vestido mais limpo que tinha, que não era muito, e ajeitou a roupa de Sofia com as mãos firmes de quem sabe que o que vem pela frente não admite descuido. Sofia a olhava fazer tudo isso sem perguntar nada. Havia aprendido a ler o silêncio de sua mãe melhor que qualquer livro. Na casa grande naquela manhã, Dona Beatriz havia convocado a família para formalizar a transferência da fazenda para o nome de Gabriel. Era algo que vinha planejando há semanas, esperando o momento em que tudo estivesse em ordem. Parentes vindos de diferentes partes da região, alguns donos de terras vizinhas, pessoas com peso na cidade, que vinham ser testemunhas de um ato que, segundo Dona Beatriz, era simplesmente a ordem natural das coisas, restaurando-se a si mesma. O salão principal foi preparado desde cedo. As cadeiras colocadas em filas, a toalha boa sobre a mesa longa, o retrato do avô Fonseca, olhando da parede, com aquela expressão de homem que nunca duvidou de nada em sua vida. Gabriel estava de pé ao lado de sua mãe quando começaram a chegar os convidados vestido de escuro, a postura de alguém que já pratica mentalmente ser o dono de tudo o que tem ao redor. Um dos parentes comentou em voz baixa que era uma pena o que acontecera com Estevão, mas que pelo menos a fazenda ficaria em boas mãos. Outro disse que essas coisas eram difíceis, mas necessárias. Ninguém perguntou por Clara. Ninguém mencionou Sofia. Era como se as duas nunca tivessem existido. Dona Beatriz se levantou quando o salão ficou cheio. Falou com a voz de sempre. Aquela voz que não pedia, que não sugeria, que simplesmente declarava. A família Fonseca atravessou uma perda que nenhuma palavra pode descrever. Meu filho Estevão era o centro desta fazenda. Sua ausência é uma dor que não vou fingir que não existe. Fez uma pausa. Mas a terra não espera o luto. Os trabalhadores não podem ficar sem direção, e esta família tem a responsabilidade de seguir em frente. Por isso, hoje estamos aqui para confirmar que Gabriel Fonseca assume a condução da fazenda a partir deste dia. Alguns assentiram. Alguém começou a aplaudir devagar. Foi nesse momento que a porta do fundo do salão se abriu. O som das dobradiças velhas cortou o aplauso pela metade. Seu Rafael entrou primeiro com o chapéu na mão e as costas mais retas do que ninguém o via há anos. Atrás dele, o padre Mateus, com sua batina escura, e aquele jeito de caminhar que tem as pessoas acostumadas a entrar em lugares difíceis sem pedir permissão. Depois, seu Ernesto, o tabelião com sua pasta de couro e seus óculos redondos, e aquele rosto de homem que passou 40 anos assinando verdades e detectando mentiras. E no final, Clara com Sofia pela mão. O salão ficou completamente quieto. Não era o tipo de silêncio que vem do respeito, era o tipo de silêncio que vem da surpresa de ver aparecer no centro do cômodo alguém que se supunha que já não existia dentro daquelas paredes. Clara não olhou para os lados, não procurou rostos conhecidos, nem reações. Caminhou até o centro do salão com a mesma calma com que havia devolvido os papéis a Gabriel no dia anterior, sem pressa, sem medo visível, com Sofia colada ao seu lado e a mão da menina firme dentro da sua. Gabriel foi o primeiro a falar. Sua voz tentou soar leve, quase divertida, mas a tensão venceu por um ponto. Que surpresa! Uma viúva que dormia no celeiro também quer opinar sobre os assuntos da família. Alguns no salão olharam para o chão, outros olharam para Clara,
esperando vê-la encolher-se. Clara não se encolheu. Eu não vim para opinar, disse ela. Sua voz encheu o salão sem esforço. Vim porque esta família tentou apagar o nome da minha filha e esse é o único assunto que me importa hoje. Sofia apertou a mão de sua mãe. Ninguém falou por vários segundos. Seu Ernesto deu um passo à frente e pigarreou, com a autoridade de alguém que está acostumado a ser ouvido em qualquer ambiente. Com a permissão de todos, disse ele. Acho que há documentos que esta reunião precisa conhecer antes de tomar qualquer decisão. Dona Beatriz empalideceu ligeiramente. Gabriel olhou para o tabelião e depois para seu Rafael com uma expressão que misturava ira com algo que se parecia pela primeira vez com medo. Seu Rafael colocou a caixa de metal sobre a mesa do salão. O carvalho gravado na tampa ficou visível para todo mundo, e no silêncio que se seguiu, a presença de Estevão encheu o salão mais do que qualquer retrato pendurado na parede. Ninguém no salão se moveu. A caixa de metal estava sobre a mesa. O carvalho, gravado na tampa, olhava para cima quieto como uma assinatura que não precisava de explicação. E os que conheciam Estevão entenderam imediatamente. Os que não o conheciam entenderam pela forma como Gabriel empalideceu e Dona Beatriz desviou os olhos da caixa como se olhá-la lhe queimasse. Seu Ernesto se aproximou da mesa com passos curtos e firmes, abriu sua pasta, tirou seus próprios documentos sem se apressar. Tinha a tranquilidade de um homem que leva 40 anos sendo a pessoa mais serena nas salas mais tensas. Gabriel deu um passo à frente. Qualquer documento apresentado nesta reunião deve ser verificado antes de ser considerado válido. Se Estevão assinou algo em suas últimas semanas, seu estado de saúde pode ser motivo suficiente para. Estevão veio ao meu escritório 4 meses antes de morrer, disse. Seu Ernesto, sem levantar a voz. Chegou sozinho, sem avisar a ninguém, com a cabeça completamente lúcida e sabendo exatamente o que queria fazer. Eu o autentiquei porque era minha obrigação, e o que tenho nestas mãos leva minha assinatura e meu selo. Gabriel fechou a boca. O parente mais velho, que estava calado desde o início, olhou para seu Ernesto. Do que se trata o documento? Seu Ernesto olhou para o salão antes de responder. Fez-o devagar, como se garantisse que todos estivessem realmente ouvindo. Antes de responder a isso, disse ele: Acho que há algo que este salão deveria ouvir primeiro. Ele se virou para seu Rafael. A carta. Seu Rafael abriu a caixa de metal, tirou o envelope grosso com o nome de Clara escrito na capa, colocou-o diante dela sobre a mesa. O salão inteiro olhou para aquele envelope. Clara o pegou com as 2 mãos, segurou-o por um momento sem abri-lo. Sentiu o peso do papel, a espessura das folhas, dentro a cera seca do fecho que Estevão havia selado com suas próprias mãos. Sofia estava colada ao seu lado, não dizia nada. Apenas olhava para o envelope com aquela atenção total das crianças que entendem que o que está acontecendo é grande demais para ser interrompido. Clara rompeu o selo. Tirou as folhas, desdobrou-as com cuidado. E quando viu a letra, aquela letra pequena e apertada que havia lido por 9 anos em bilhetes sobre a mesa em cartas de viagem nas margens dos livros que Estevão lhe emprestava, teve que parar um segundo antes de poder começar. Depois leu em voz alta. Clara. Se você está lendo isto na frente deles, significa que seu Rafael cumpriu sua promessa. Significa que chegou o dia que eu esperava que nunca chegasse, mas para o qual me preparei mesmo assim. Porque é assim que se cuida das pessoas que se ama quando se sabe que o tempo não é seguro. Algumas pessoas no salão olharam para baixo, outras não desviaram os olhos de Clara. Sei o que eles devem ter feito. Conheço minha mãe. Conheço Gabriel. E sei que, sem mim aí para detê-los, eles terão encontrado uma maneira de fazer você sentir que não tem lugar nesta casa, que você e Sofia são um problema a ser resolvido e não uma família a ser protegida. Dona Beatriz, de pé junto à janela, não se moveu.
mas suas mãos cruzadas, diante do corpo, apertaram seus próprios dedos até que os nós ficaram brancos. Clara continuou. O que você encontrará nesta caixa não é um presente, é o que sempre foi seu. Só me levou tempo demais para colocar no papel e isso é algo com que terei que ficar. Mas pelo menos eu fiz. Pelo menos desta vez não deixei que o medo das consequências me vencesse. Gabriel olhou para seu Ernesto. Isso é apenas uma carta. Uma carta não tem valor legal para. A mais cortou Clara sem levantar a vista do papel e continuou lendo. Junto a esta carta, você encontrará os contratos que assinei com seu Ernesto. Neles transfiro os direitos sobre o pasto sul e o casco central da fazenda para o seu nome e o de Sofia. Não é tudo, mas é o suficiente para que ninguém possa lhe dizer nunca mais que você não tem direito de estar aqui. O salão ficou completamente quieto. Sofia olhou para sua mãe, depois olhou para a avó, depois voltou a olhar para sua mãe. Há também uma declaração sobre certos contratos que foram modificados sem minha autorização. Entreguei-a a seu Ernesto separadamente. Ele sabe o que fazer com ela se chegar o momento. Gabriel ficou visivelmente tenso. O parente mais velho olhou para ele. Depois olhou para seu Ernesto. O tabelião assentiu levemente, sem dizer nada ainda. Clara chegou ao final da carta. Leu o último parágrafo, em voz mais baixa, quase para si mesma, embora o salão estivesse tão em silêncio que todos o ouviram da mesma forma. Cuide de Sofia. Cuide daquele carvalho que plantamos no primeiro ano. E não tenha medo do que vem, porque o que vem você já conhece. Você o tem enfrentado sozinha desde o dia em que eu parti, só que agora você não está sozinha. Clara dobrou as folhas devagar, guardou-as no envelope. O envelope, ela o colocou contra o peito e o segurou ali por um momento, com os olhos fechados. Sofia pegou sua mão livre. Seu Ernesto abriu sua pasta. Agora disse ele com voz clara: se o salão está pronto, procederei à leitura do conteúdo dos documentos autenticados. Gabriel olhou para sua mãe buscando algo, um sinal, uma instrução, uma saída. Mas Dona Beatriz continuava olhando os campos pela janela. E seu perfil recortado contra a luz da manhã tinha a expressão de alguém que acaba de entender que a história que acreditou estar escrevendo sempre teve um autor diferente. Seu Ernesto abriu sua pasta sobre a mesa do salão. O silêncio na sala era diferente do de antes. Já não era o silêncio da surpresa, era o silêncio de pessoas que sabem que estão prestes a ouvir algo que vai mudar o que pensavam que conheciam. O tabelião ajeitou os óculos e começou a ler. Leu os nomes, as datas, as coordenadas exatas dos terrenos. O pasto sul, com seus limites marcados desde o rio até a linha de eucaliptos que Estevão havia plantado no ano em que se casou. O casco central, a parte mais antiga da fazenda, onde estavam a casa, os estábulos e o celeiro, onde duas pessoas haviam dormido sobre palha por semanas. Cada palavra caía no salão com um peso que não precisava de explicação. Quando terminou a primeira parte, seu Ernesto tirou outra folha. Esta era mais curta. Leu-a com a mesma voz tranquila, sem subir o tom, sem dramatizar nada. Não era preciso. Declaro ter descoberto nos meses anteriores à minha doença que 3 contratos de arrendamento do Pasto Sul foram alterados. As assinaturas originais foram substituídas por versões falsificadas que modificavam os termos a favor de um membro da família. Os documentos originais, com as assinaturas autênticas, encontram-se guardados nesta mesma caixa. Seu Ernesto levantou a vista. Os documentos a que se refere esta declaração estão aqui. Pôs a mão sobre a caixa de metal, com as assinaturas originais e as alteradas para quem quiser comparar. O parente mais velho se levantou pela terceira vez naquela manhã. De quem são as assinaturas falsificadas?
Seu Ernesto não respondeu. Apenas olhou para Gabriel com uma calma que era mais acusadora do que qualquer apontamento direto. O salão inteiro se virou para Gabriel. Ele não se moveu, não falou. Por um momento, a máscara de compostura que havia usado por semanas se manteve no lugar, mas era uma máscara muito fina sobre algo muito frágil, e o salão notou. É uma acusação sem fundamento, disse ele finalmente com a voz ligeiramente mais alta do que pretendia. Os documentos estão aqui, repetiu seu Ernesto. Qualquer pessoa pode revisá-los. Dois dos donos de terras vizinhas se aproximaram da mesa. Seu Ernesto abriu a caixa e tirou os contratos. Colocou-os lado a lado sobre a toalha branca. Os dois homens os olharam por um momento. Depois se olharam. Um deles disse sem levantar a voz: Não é a mesma letra. Essas 5 palavras foram suficientes. Gabriel deu um passo em direção à mesa. Isso não prova nada. Estevão assinava de maneiras diferentes dependendo do dia, dependendo de como se sentia. E em seus últimos meses, seu pulso. Gabriel. A voz de Dona Beatriz o deteve pela segunda vez na manhã. Desta vez, ela não estava junto à janela. Havia caminhado até o centro do salão sem que ninguém a notasse se mover. Estava de pé atrás de seu filho com uma expressão que Clara nunca lhe vira. Não era a dureza de sempre, não era o controle de sempre, era o rosto de uma mulher que acaba de ver algo que não pode mais ignorar. Pare, disse ela simplesmente. Gabriel se virou para sua mãe. Mãe, se deixarmos que. Eu disse para parar. O salão ficou em silêncio absoluto. Dona Beatriz caminhou devagar até a mesa, olhou os documentos, olhou-os por um tempo que não foi curto. Depois se virou para Clara. Havia algo diferente em seu rosto. Não era arrependimento ainda. Era algo anterior ao arrependimento. O momento exato em que uma pessoa deixa de poder continuar acreditando na versão da história que se contara. Estevão me disse antes de morrer que eu havia confundido proteger esta fazenda com destruir as pessoas que viviam nela. Sua voz era baixa, mas completamente firme. Eu não acreditei nele. Ninguém falou. Eu errei, disse ela. Sofia, que estivera de pé ao lado de sua mãe, sem soltar sua mão durante toda a manhã, olhou para sua avó. Olhou-a com aqueles olhos que viam demais para ter 9 anos. Não disse nada, mas também não desviou o olhar. Dona Beatriz a olhou também, e naquela troca silenciosa entre a mulher velha e a menina pequena, passou algo que não precisou de palavras para ser entendido por todos que viram. Clara não respondeu imediatamente. Olhou para Dona Beatriz por um tempo necessário. Depois falou. Não vim destruir nada. Vim para que minha filha soubesse que seu pai não a esqueceu. Fez uma pausa. Isso é a única coisa que importa hoje. O padre Mateus inclinou levemente a cabeça. Seu Ernesto fechou sua pasta. Os documentos ficam à disposição de quem de direito. Se houver partes que desejem impugná-los, o processo legal está disponível. Olhou para o salão por cima dos óculos. Embora eu lhes adiante que 40 anos de exercício me dizem que seria um caminho muito longo com um final muito previsível. Ninguém respondeu a isso. Os convidados começaram a se retirar pouco a pouco, sem se apressarem, sem cenas, com aquela maneira discreta que as pessoas têm quando foram testemunhas de algo que preferem processar sozinhas. Gabriel pegou sua pasta da poltrona, saiu sem dizer nada, sem olhar para ninguém. Seus passos no corredor foram ouvidos por alguns segundos e depois desapareceram. Seu Rafael pegou a caixa de metal da mesa e a entregou a Clara. Ela a pegou, segurou-a contra o peito, junto ao envelope com a carta de Estevão. Sofia puxou suavemente sua manga. Já terminou, mamãe. Clara olhou para o salão, as cadeiras ainda em filas, o retrato do avô na parede, a janela aberta, com o vento dos campos entrando devagar. Quase, disse ela e apertou a mão de sua filha.
Os dias que se seguiram à reunião foram silenciosos de uma maneira diferente. Não era o silêncio pesado das semanas anteriores, aquele silêncio que esmagava e isolava. Era um silêncio mais parecido com o que vem depois de uma longa tempestade, quando o vento para e o ar fica limpo e quieto e a terra molhada ainda não sabe exatamente o que vai crescer nela. Gabriel foi embora 3 dias depois. Recolheu suas coisas sem avisar a ninguém. Pediu que lhe preparassem a carruagem antes do amanhecer e partiu quando a fazenda ainda estava adormecida. Não se despediu de Clara. Não se despediu de Sofia. Seu Rafael o viu sair da porta dos estábulos e não disse nada. Havia coisas que não precisavam de comentário. O assunto dos contratos falsificados ficou nas mãos de seu Ernesto e das pessoas responsáveis. Clara não empurrou, nem freou esse processo. Apenas disse: quando o tabelião lhe perguntou qual era sua posição, que a verdade deveria seguir seu caminho sem que ela tivesse que carregá-lo. Seu Ernesto a olhou por cima dos óculos. Isso é mais generoso do que muitos teriam sido. Não é generosidade, respondeu Clara. É que já tenho o suficiente com o que é meu. Dona Beatriz ficou na fazenda. Clara poderia tê-la obrigado a ir embora. Os documentos lhe davam esse direito. Seu Rafael lhe apontou isso uma tarde com delicadeza, caso ela não o tivesse considerado. Clara havia considerado. Passara noites pensando nisso, lembrando cada palavra fria, cada olhar de desprezo, cada manhã no celeiro. Quando o frio entrava pelas tábuas e Sofia fingia que não tinha fome para não fazê-la se sentir pior. Mas também havia pensado em outra coisa, que Dona Beatriz era uma mulher velha, que passara 40 anos acreditando que o controle era o mesmo que o amor, e que esse erro já lhe custara mais do que qualquer castigo externo poderia acrescentar. Assim, comunicou sua decisão através do mordomo, sem reuniões, nem discursos. Dona Beatriz podia ficar, mas as decisões sobre a fazenda, sobre as terras, sobre o pessoal e sobre qualquer assunto que afetasse o futuro de Sofia seriam tomadas por Clara, sem exceções. O mordomo lhe transmitiu a resposta de Dona Beatriz em uma única frase. Ela disse que entende. Foi o mais próximo de uma aceitação que aquela mulher podia dar. E Clara o tomou como era. Seu Rafael recebeu sua própria comunicação alguns dias depois. Clara a deu em pessoa no pátio dos estábulos uma manhã em que os dois estavam sozinhos e o sol ainda não havia terminado de aquecer o ar. Gostaria que o senhor ficasse, disse ela. Não como empregado, como parte desta família. Seu Rafael a olhou por um momento. Seus olhos, que haviam carregado culpa por meses, tinham agora algo diferente dentro. Estevão me pediu para protegê-la, disse ele com a voz um pouco apertada. Não acho que cumpri bem essa promessa. Chegou quando chegou, respondeu Clara. E quando chegou foi o suficiente. O velho assentiu devagar. Não disse mais nada, mas naquela tarde ficou na fazenda e no dia seguinte e em todos os que vieram depois. Sofia foi quem teve a ideia do celeiro. Foi um sábado de manhã, semanas depois que tudo se acomodou, quando a menina entrou na cozinha com uma expressão de quem leva um tempo pensando em algo e finalmente decidiu dizer: Mamãe, o celeiro não nos serve mais para nada. Clara a olhou. E o que você propõe? Sofia sentou-se à mesa com a seriedade de alguém que preparou um argumento. Na cidade, há crianças que não vão à escola porque seus pais não têm dinheiro, e há mulheres que não sabem ler porque nunca tiveram quem as ensinasse. Fez uma pausa. Você era professora antes de se casar com o papai. Clara não respondeu imediatamente. O celeiro é grande, continuou Sofia. Se o limparmos e colocarmos umas mesas e umas cadeiras. De onde você tirou essa ideia? Sofia hesitou por um segundo. Do livro que o papai me deu. Diz que os lugares que guardam dor podem aprender a guardar outras coisas. Clara olhou por um longo tempo. Depois olhou pela janela para o fundo do terreno,
onde o celeiro velho continuava de pé com suas tábuas escuras e seu telhado de telhas rachadas. O lugar onde haviam dormido sobre palha, onde haviam passado frio, onde uma menina havia procurado seu pai entre celas velhas e encontrado algo que mudou tudo. Vamos ver, disse Clara. As duas foram juntas, abriram as grandes portas. A luz da manhã entrou de uma vez e iluminou a poeira e a palha, e os baús velhos e as ferramentas penduradas na parede. Clara olhou o espaço por um tempo, depois disse: Vamos precisar de tinta. Sofia sorriu pela primeira vez em muito tempo, com o rosto inteiro sem guardar nada. As obras começaram na semana seguinte. Seu Rafael dirigiu os trabalhadores com a autoridade tranquila de alguém que conhece cada canto daquela terra. As tábuas podres foram substituídas. O telhado foi reparado. As janelas novas deixavam entrar a luz de uma maneira que o celeiro nunca havia conhecido. Quando terminaram, Sofia plantou uma pequena árvore junto à porta a um carvalho. O padre Mateus veio no dia da inauguração. Também vieram algumas famílias da cidade. Também veio seu Ernesto, que disse que em 40 anos de trabalho nunca havia visto um celeiro se transformar em algo assim. Clara parou em frente à nova porta, com Sofia ao seu lado, e olhou para o espaço que semanas antes fora sua única casa. O lugar onde haviam chorado, onde haviam passado fome, onde uma carta de um homem morto começara a encontrar seu caminho para a luz. Agora lá dentro havia mesas de madeira e cadeiras pequenas e um quadro negro ao fundo e livros empilhados sobre uma prateleira que seu Rafael construíra com madeira do terreno. Sofia enfiou a mão no bolso de seu vestido. Tirou a fotografia, a mesma que haviam encontrado dentro da cela, a que tinha Estevão rindo com ela nos braços sob o sol. Colocou-a sobre a mesa da professora, que era a mesa de Clara, para que o papai também esteja aqui, disse. Clara não respondeu. Pôs a mão sobre a foto por um momento, depois olhou para sua filha e, pela primeira vez desde que Estevão se foi, não sentiu que a fazenda era um lugar do qual era preciso sobreviver. Sentiu que era um lugar onde podiam viver. Obrigado de verdade. Obrigado por ficarem até o final. Não é pouca coisa. Vivemos em um tempo onde tudo corre, onde a atenção é curta e as histórias longas ficam pela metade. O fato de vocês terem chegado até aqui diz algo sobre vocês. Diz que ainda acreditam que as histórias importam, que as pessoas importam, que o que acontece com alguém mesmo em um lugar distante e em um tempo que já não existe pode tocar algo real dentro de nós. Clara não venceu porque foi perfeita. Venceu porque não deixou que a dor lhe tirasse a clareza. Houve noites em que não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Houve momentos em que a única razão para continuar era uma menina adormecida ao seu lado, e isso foi suficiente. Às vezes, o menor que temos é a única coisa que precisamos para não nos soltarmos. Penso que todos, em algum momento, já dormimos em algum tipo de celeiro não de palha e madeira, mas de solidão, de injustiça, de espera sem resposta. E a pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é o que escolhemos guardar lá dentro, enquanto Dura Clara escolheu guardar sua dignidade. Seu Rafael escolheu ir embora, tarde cumprir sua promessa. E Sofia, sem entender completamente o que acontecia, escolheu não deixar de procurar os sinais que seu pai havia deixado. É isso que levo desta história. Não uma lição apenas essa imagem. Uma menina plantando uma pequena árvore em frente à porta de um lugar que antes era símbolo de humilhação e que agora era uma sala de aula. Porque há coisas que só podem crescer depois que algo dói muito.